Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. E olá pessoal, mais um Esfera Podcast. Eu sou Silvio Jaca, siga nossas redes sociais, siga nosso YouTube, siga nosso Instagram, Esfera Podcast, e o meu canal pessoal, @silvio.jaca. E hoje no Esfera Podcast nós temos um assunto muito interessante, que é sobre comunicação, jornalismo e empreendedorismo na área do jornalismo. E a pessoa que a gente trouxe aqui é um amigo, uma pessoa que tem um histórico aqui no Tocantins de décadas trabalhando no jornalismo, que é Termival Pereira, jornalista que passou aí por grandes jornais aqui do Tocantins, e eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Trouxe ele também porque ele está com o seu canal de notícias, né, o seu site de notícias, e também o Instagram, que hoje também é uma rede onde todos podem acessar notícias livremente aí, e ele tem muita coisa para falar, porque é um homem que tem uma trajetória muito bonita no jornalismo, e além disso ele tem uma história de vida que ele vai contar aqui para nós, que é um testemunho, um verdadeiro milagre que pode servir de motivação para muitos de vocês. E também, claro, quem quiser empreender, quem quiser ser jornalista, tem que buscar com aqueles que têm o melhor para oferecer, que já passaram por toda essa trajetória. Os benefícios, as dificuldades, os obstáculos e todos os sucessos que essa carreira pode trazer. Então vamos lá, Termival Pereira, se apresente e diga quem você é e o que você faz. E aí, senhor, como está, meu amigo? Tudo bem? Tudo. Primeiro, eu queria agradecer, senhor, pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, com os teus seguidores, aqui estreando, né, pela primeira vez aqui no Esfera Podcast, e um canal que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Esse é o desejo do meu coração. Como você falou, né, eu sou o Termival Pereira, é uma cara já conhecida de muitos, né? Mas eu tenho aí passagens por televisão, rádio, jornal impresso, e agora nós decidimos optar por um caminho mais digamos assim, sólido, né? Que é o nosso site d12news.com.br, né? Lembrando que quem quiser já nos seguir aí nas redes sociais pode ir lá no @d12news com 2S, né? Que é o Instagram do nosso canal de notícias, do nosso site, e também o Twitter, no mesmo endereço, né? @D12News, né? Vá lá, veja lá as principais notícias que acontecem no nosso Tocantins, no mundo e, claro, no Brasil, né? Tá atualizadíssimo lá. E o seu, assim, já vou começar logo metralhando aqui. O seu site de notícias, ele é um site, a gente vê que tem muita polarização hoje nas notícias, né? Sim. O que eu admiro em você é que eu vejo que você é um cara mais focado na notícia, na informação e não na opinião. Claro, tem opinião lá no seu site, mas assim, o que eu gostei, assim, não posso estar errado, né? Mas a minha perspectiva, lendo as suas notícias lá, é que você está mais preocupado com a informação e com a notícia. Que é uma coisa que foi meio esquecida, né? As pessoas meio que se dividiram em dois polos, aí um foca mais para uma tendência e outro para outra tendência em outro lado. Como é que você se encaixa nisso aí? Você evita essas polarizações, está preocupado com a notícia, ou de fato você tem algum viés específico? Silvio, é uma pergunta assim, bastante legal, até porque assim, no dia que a gente lançou o site, está aí novo, né? É uma criança, um recém-nascido, tem cerca de 15 dias que a gente lançou ele oficialmente, e até coloquei lá... Já foi agora em março de 2025. Agora em março de 2025, né? Até publicamos um editorial falando sobre isso, né? O D12 News, ele nasce diante de, a meu ver, uma carência que existe hoje de um jornalismo mais apartidário, mais objetivo, mais isento e com foco no cidadão. Eu, particularmente, como jornalista, eu não creio muito na imparcialidade 100%, porque se eu fico do lado do cidadão que precisa de uma cirurgia e o Estado não atendeu esse cidadão, eu estou sendo parcial, estou opinando por ajudar aquele cidadão. Mas o foco é o cidadão, que ele tenha voz, que ele tenha vez, né? Sempre com ética, com apartidarismo, ouvindo todas as partes. Não optamos por ter nenhum viés político. Eu costumo dizer que o D12 News ele é um site variado e com espaço para todos. É privado mesmo. É privado, né? Não estamos atrelados a nenhuma ideologia política, partidária ou religiosa. Porque tem acontecido muito também
no meio midiático, eu observo que muitos políticos acabam sendo meio que investidores, às vezes até donos, né, de portais de notícia, e obviamente eles vão usar isso como uma ferramenta de propaganda. Aí você Sim. sai do meio jornalístico e passa para propaganda e marketing. Sim, Isso acontece mesmo ou eu estou enganado? Acontece. Veja só, Silvio, eu digo sempre que o jornalismo feito no Tocantins, o bom jornalismo, né, ele não desmerece a nenhum outro feito no Brasil, nem no mundo, pelo que a gente lê, tanto em jornais e sites de outros países, até mesmo nas agências de notícia, nós temos um jornalismo muito bom. Porém, desde 2009, quando o STF decidiu, com a ajudinha do MP, que foi quem pediu, e representantes de rádios e TVs, que derrubaram a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão, e aí se somou isso à grande expansão da internet. Eu né? vou até abrir um parêntese Sim. aqui. Guarda a ideia aí, porque eu quero abrir um parêntese aí para você, jovem ou adulto já que se interessa pelo jornalismo. Então, não precisa de um diploma em jornalismo para ser jornalista hoje. Hoje não, porque em 2009, com essa ação que tramitou no STF, foi, acho que Gilmar Mendes que relatou, o STF decidiu por maioria absoluta que o jornalismo não era mais obrigado ter o diploma para o exercício da profissão. Hoje você pode ir na Superintendência Regional aqui do Trabalho e tirar um registro de jornalista. Você pode fazer isso. Agora, as empresas têm o direito de escolher se elas vão querer pessoas sem nenhuma formação, simplesmente com esse registro, ou se elas podem, ou com a formação. E eu costumo dizer, Silvio, que a notícia, ela é como o que a lei diz a respeito da prisão. A prisão, ela pode ser determinada por qualquer do povo, né? Mas porém, não é todo mundo que mete a cara. Não né? é todo mundo que mete a cara e nem todo mundo tem capacidade tem as ferramentas para exercer esse ônus, essa obrigação. Esse ônus. Então, assim, ou direito. Eu entendo que hoje, com o avanço da internet, né, e aí isso eu já via lá na faculdade nos anos de 2004, 2005, todo cidadão ele não só pode, como ele deve noticiar fatos. Mas existem coisas que só a técnica e uma apuração profissional vai, de fato, dar uma notícia que vai beneficiar o consumidor final, que é o cidadão, o leitor, o telespectador, o ouvinte. Né? Caso contrário, o que a gente vê muito isso, e aí eu retomo a pergunta, existe isso? Existe. Né? O político financia um determinado veículo de comunicação e aquele veículo não pode falar mal dele. E muitas vezes há comentários que se paga até para não falar nada. Né? Então, nem dele, nem de determinados assuntos que podem ser ligados. Assuntos que podem ligar ele a alguma situação constrangedora ou alguma investigação. Então, assim, o objetivo nosso com o site D12 News é que o cidadão tenha esse espaço, certo? De ir lá, fazer suas reivindicações, trazer aquilo que é notícia. E, claro, nós, com a capacidade que obtivemos durante todo esse tempo, né, nós vamos fazer essa apuração e, se for notícia, certamente vai para o ar. E eu sempre me faço algumas perguntas antes de publicar qualquer notícia. É verdade? A quem essa notícia vai beneficiar? E eu penso que isso deve ser um direito de resposta, às vezes de alguma parte que está sendo citada ali, né? Pode olhar no nosso site todas as notícias. Ainda que não tenha, por exemplo, um posicionamento do governo, seja do estado, do município ou de quem quer que seja que foi citado, mas lá nós tentamos contato, não conseguimos, o espaço segue aberto. Porque a notícia, Silvio, ela eleva, ela mata, ela destrói reputações. E nós temos que ter muito cuidado com isso. E o que se vê atualmente são muitos veículos que surgem com dois objetivos. O veículo de notícias hoje, qualquer que seja ele, é praticamente, como dizem, né, um quarto poder, porque ele manifesta ali para a opinião pública uma informação que pode ser verdadeira ou não, e pode representar ali, às vezes, até a vida e a morte de um cidadão, né? E às vezes, Silvio, eu vou até mais além, a morte física, como também a morte moral. Né? Hoje você mata a reputação de uma pessoa
com uma simples publicação na rede social. Então, a gente detém um poder muito grande que a gente tem que aprender a lidar com ele com muita responsabilidade. O tal do assassinato de reputação meio que virou uma tática de guerra, né? No meio político e midiático. Isso é muito grave, né? Porque o pessoal perdeu a mão mesmo em certas situações. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu sempre gosto de falar assim, que as coisas para mim, elas chegaram assim um pouco mais depois. Eu não gosto nem de falar tarde, porque Deus não faz nada Sempre é tarde, tempo, né? As coisas acontecem no tempo de Deus. Mas assim, eu cheguei à faculdade, eu consegui entrar na faculdade aos 26 anos de idade, né? Se você comparar hoje o padrão que se segue, um jovem com 21 anos já está formando. já está formando, né? Então, assim, muitas coisas na minha vida aconteceram um pouco tarde, mas tudo isso contribuiu para um amadurecimento, para um crescimento, né? Então, eu hoje estou muito feliz com o D12 News, porque, além de ser uma empresa minha, algo meu, que Deus abriu essa porta, que eu possa servir ao cidadão, possa dali tirar o sustento para a minha família, para a minha casa, possa crescer, como é a nossa visão, eu também posso fazer algo de bom para a sociedade. Ótimo. Né? Já que você falou aí sobre o tempo que você iniciou, a sua idade na época que você iniciou a sua faculdade, né, de jornalismo, você tinha 26 anos. O que o Dermival, de 25, 26 anos, estava fazendo antes de entrar na faculdade de jornalismo? E o que te levou a se interessar pelo jornalismo? Era uma coisa que sempre foi um sonho seu ou em algum momento deu um insight, aquele estalo, e você falou, rapaz, eu quero ser jornalista, é isso que eu quero para a minha vida. Como foi essa trajetória sua? Silvio, eu nasci e me criei no interior do estado, na cidade de Novo Acordo. Fui criado lá de maneira muito simples, por uma família simples, que são os meus pais, né? Trabalhei na roça até essa idade. E quando eu terminei o ensino médio, naquela época a gente já ia para a escola com 7, 8 anos, né? E quando eu terminei o ensino médio, eu tinha 2 amigos que moravam aqui em Palmas, moram até hoje. E um deles me convidou para vir para cá. E o único emprego que eu achei aqui foi de guarda numa empresa, né? Onde eu comecei a trabalhar. Trabalhava à noite. E ali eu comecei a estudar ver sobre os cursos, né? Eu me identificava muito com a área do direito, inclusive depois que fiz jornalismo também estudei direito, né? E aí eu comecei a estudar e me identifiquei muito com a área da comunicação. E aí eu me lembro, como se fosse hoje, que um dia um desses amigos que me trouxe para cá me ligou, naquela época, para fazer a matrícula, tinha que ter um maior de idade. E a esposa deles era um casal muito jovem, ela não tinha ainda 18 anos. E ele me ligou e falou, cara, eu queria que tu fizesse um favor para mim. Eu queria que tu fosse lá na faculdade com a minha esposa para tu acompanhar ela na matrícula. Qualquer coisa tu assina lá. Você era o responsável. Nem precisou, cara. Acabei indo lá. E quando eu cheguei, que eu vi toda aquela estrutura, eu falei assim, se Deus quiser, em breve eu vou entrar aqui como aluno. E comecei a estudar. As noites que eu estava de plantão... Até então, você viu a faculdade e falou assim, eu quero entrar para a vida acadêmica, mas você ainda não sabia o que era o curso. Não sabia o que era o curso e comecei a estudar sobre cada área. E me identifiquei muito com a comunicação, a habilitação em jornalismo. Naquele mesmo ano eu fiz o vestibular e, graças a Deus, fui aprovado e entrei lá. Então, como eu estava te falando, as coisas para mim, elas sempre chegaram um pouco depois, para você ter uma noção. Eu entrei na faculdade em fevereiro, dia 17 de fevereiro de 2003, né? Eu saí de lá em março de 2008, 5 anos depois, porque eu não tinha dinheiro para pagar todas as disciplinas, para pegar uma grade fechada. Teve que ir fazendo conforme a sua conforme a possibilidade. condição. Depois eu consegui um estágio na própria universidade, quando eu saí desse emprego que eu estava. E no último ano, Deus abriu assim uma porta, faltava 6 meses para me formar. E aí eu entro no site, acho que posso falar aqui, né, do Kleber Toledo, tinha lá uma vaga de estágio para jornalismo. Abraço para o Kleber Toledo, que é um grande jornalista, comunicador aqui do nosso estado do Tocantins. Foi meu professor na universidade e me ensinou muito no site dele. E aí eu fiz o teste, passei e comecei a trabalhar. E de repente ele falou, cara, antes mesmo de tu se formar, tu tá terminando aí, eu queria que tu ficasse como repórter. Lembra, o salário do estagiário era R$800. Ele falou, eu vou te pagar R$1.500 para tu começar a cobrir as sessões da Câmara aqui do município. Vou te dar todos
as dicas aí. E aí eu comecei. Na época era um dinheiro razoável, né? Dinheiro razoável. Pensa, nunca tinha tido um salário como esse. Na época o café não tava R$ 30 o pacote, Não tava, o ovo não tava caro, 34. Né? Então, assim, ali, Silvio, eu comecei a minha carreira, fiquei lá um bom tempo com ele, terminei, ele já me contratou depois como repórter mesmo. E aí depois fiz um teste na TVE, antiga Rede Sat, onde trabalhei também por 4 anos, quase 5 anos lá. Depois tive passagens pela Roberta Tum, pelo Teu Notícias. E aí, assim, as coisas foram acontecendo. Depois fui para o Jornal Tocantins, também passei por assessorias da vice-governadoria, trabalhei na Assembleia como assessor de comunicação de um parlamentar. E, assim, tudo isso, né? E aí, às vezes, a gente fica querendo que as coisas aconteçam da noite para o dia, mas hoje eu compreendo muito esse processo, porque eu amadureci muito como pessoa, amadureci muito como profissional. Então, eu chego hoje com o D12 News com os pés no chão, com humildade, sabendo entender o cara que te xinga porque você faz uma matéria que é de direita, que é de esquerda, o que é de centro, e que eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas que foi notícia, a gente vai dar. Você agora é só um jornalista e também empresário agora que Exatamente. Então, assim, tudo isso contribuiu muito para o meu crescimento até aqui. Muito mesmo, de verdade. E eu estou muito feliz com essa nova, digamos nova assim, fase na sua vida. Nova fase. Muito bom. Excelente. E, assim, você tem uma trajetória bem, como dizem aí, profissionalmente você é rodado, né? Muito rodado. Passou por bastante experiência de trabalho, tanto com assessorias, como jornalista ali atuante no meio da notícia mesmo, né? Desde repórter a... Você trabalhou também no jornal escrito. Você que é muito novinho, muito jovem aí, existia um jornal que era, né, escrito, aí tá ficando velho. E hoje a gente quase não vê mais o jornal escrito, né? E a sua, de todas essas modalidades aí de trabalho no jornalismo, qual que você gostou mais, ou você gostou de todas, ou tem alguma coisa específica de cada uma que te atrai mais? O jornal impresso era uma coisa que te agradava também, ou você gosta mais da fase atual, que é nas vias midiáticas mesmo, das redes sociais, internet e tudo? Eu me identifico muito com a escrita, né? Talvez por isso eu poderia até dizer que o impresso e o jornalismo web, hoje, os sites, notícias, né, que já se modernizaram, porque a internet ela chegou e conseguiu unir o vídeo, a escrita e o áudio, botou tudo num lugar só, né? Tá lá o rádio, a TV e o texto, tá tudo num lugar só. Mas assim, eu me identifico muito até porque eu não me identifiquei muito com o vídeo assim para aparecer. Eu tenho muito, às vezes, aquele mais receio. reservado. E aí assim, mas eu gosto muito, eu acho que a televisão é algo muito especial, o rádio também, eu tive a oportunidade de fazer rádio, de produzir, de apresentar em rádio. E eu gosto de tudo que é da comunicação, mas me identifico mais com o texto, né? O impresso, à época, era minha paixão, e hoje minha grande paixão dentro do jornalismo é o texto, o jornalismo web. Mas eu reconheço hoje que precisa até me modernizar mais um pouco, porque os sites hoje também não funcionam mais sem imagem, sem vídeo, né? Volta e meia você tem que aparecer em algum momento. Tem que fazer a união de todas as formas de expressão, né? Até porque hoje a acessibilidade também, né? O público, nós temos os surdos, nós temos o pessoal que tem deficiência visual e também as pessoas querem ver, né? O ser humano, ele retém mais o que ele vê do que o que ele lê ou escuta. Sim, com certeza. Eu até vi uma época que eu estava preparando um estudo para dar na minha igreja que cerca de 70%, 80% do que as pessoas veem, elas memorizam ou gravam, né? E apenas 20% do que ouvem. Né? Os olhos são a janela da alma, Exatamente. Né? E por isso, o rádio, talvez para a pessoa que está nos assistindo agora, ele não tem muito essa malícia, esse pega. Mas o rádio, você pode ver que o rádio está sempre associando sons, porque ele é uma imagem dirigida,
né? Ele cria Você tem que estimular a imaginação da a pessoa imaginação, para ele ela... cria a imaginação para quem está realmente é um ponto que a gente, para quem tá do outro às lado. vezes, nem se liga muito. Não liga. Mas você falando aí, abre, né, toda Exatamente. aquela janela que a gente sempre ouvia muito rádio. Realmente eles focam nessa questão para trazer uma experiência de Exatamente. você acessar aquela imagem no abstrato, Por né? exemplo, hoje não, porque já temos aí a internet e a maioria dos programas de rádio hoje, eles são transmitidos em lives, ao vivo, né? Pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim. O próprio podcast aqui, basicamente, eu não vou nem dizer que é uma evolução do programa de rádio. Basicamente, é um programa de rádio gravado. Tem as suas diferenças Exatamente. e tudo, mas, assim, é como se fosse o filho adolescente do rádio. Exatamente. E antigamente, Silvio, quando você ligava um rádio, você ouvia, você ficava imaginando o cara, O locutor, a locutora o que estava do outro apresentador lado. do programa. Se era alto, se era magro, se era barbudo, se não era. A gente criava essa imagem. Às vezes a gente tinha uma ideia de como era a aparência da pessoa e quando a gente via assim, a gente ficava... Nunca imaginei que era assim. E a internet revolucionou isso. Tanto que o né? radialista, ele sempre focava mais na questão da voz, né? Ele exercitava a voz para ter Exatamente. um timbre melhor, para ter aquela voz de radialista. Hoje não... tanto a televisão quanto o rádio, principalmente os apresentadores, né? Eles tinham muito aquela coisa, né? Aquele vozão mais grosso. Hoje isso meio que está em desuso, né? Em desuso, né? Mas assim, eu penso, né, e avalio isso, que cada meio de comunicação ele tem suas peculiaridades, né? Você pegar, por exemplo, o rádio e a internet, eles são mais sucintos, mais imediatistas, né? Internet hoje, por exemplo, ontem, por exemplo, nós temos uma notícia de uma tentativa de homicídio que aconteceu aqui num escritório de advocacia que a primeira informação que a gente deu tinha 5 linhas, né? Aconteceu. A polícia confirmou que está acontecendo nesse momento. Fato. Então, assim, a gente tinha a obrigação de dar. A notícia está saindo quase que instantaneamente, De logo forma após instantânea. o fato. Porém, 20 minutos depois, a gente já tinha mais informações, entramos lá e a matéria foi atualizada. Então, a internet tem muito esse imediatismo. Já o jornal impresso da época, hoje a revista, que às vezes ainda se acha, volta e meia se encontra, eles têm uma outra especificidade, que é levar a matéria de maneira mais detalhada, né? Porque tinha muita coisa que ia para o jornal impresso que seria publicada amanhã, que a internet já havia dado. Só que o que é que acontece? Os detalhes daquele caso, daquele fato, é que chamavam a atenção do leitor. A mudança do título, né? A mudança do primeiro parágrafo, que a gente chama de lead, né? Que responde às perguntas por quê, quando, com quem, né? E por aí vai. Então, assim, são detalhes de cada vez. Tem muita gente que está esquecendo essa sequência de informações que uma notícia deve ter, né? Já joga lá uma foto ou vídeo e bota, às vezes coloca um título sensacionalista para fazer o clickbait que chama, né? Chamar a atenção da pessoa para ele clicar ali. Mas é exatamente aquilo que a gente estava conversando, Silvio. Depois dessa decisão e com o avanço da internet, né, o jornalismo ele acabou perdendo a qualidade, né? Não estou falando do bom jornalismo, do bom profissional. E com isso também, uma coisa que é bom deixar claro, eu não estou falando que pessoas que não são formadas não podem dar informação. Eu, por exemplo, todas as vezes que fui fazer matéria sobre economia, eu procurei ouvir quem? Um economista. Né? Se eu queria falar sobre trânsito, eu procurava um agente de trânsito, alguém especialista naquilo, um perito, né? Um policial, um comandante das forças de segurança que lidavam com aquelas situações. Isso não é errado, entendeu? O jornalismo especializado ele tem que acontecer. O que tem que existir é a técnica de apuração dentro das redações de jornal. Um jornal, eu não posso simplesmente, porque está liberado para mim ser jornalista sem a formação, abrir um veículo para extorquir empresas, políticos. Sem ter uma responsabilidade com o trabalho e com o que está sendo noticiado. Hoje, né? por exemplo, tem pessoas que pegam um celular e acham que pode xingar todo mundo, né? Às vezes, quando chega lá, vamos pegar um exemplo, as operações policiais. Eu tenho muito cuidado, Silvio, hoje, com as operações policiais que acontecem.
Porque não estou aqui dizendo que a polícia está errada. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a polícia está cumprindo um mandado de busca, um mandado de prisão contra uma pessoa que é investigado. Talvez lá na frente possa ter um resultado diferente daquele inicial. Teve até um político aí de outro estado, na verdade ele era da Força de Segurança, virou político, não vou nem citar nomes aqui, vou dar como exemplo, né? Sim. Ele foi acusado, ficou 2 anos preso e depois agora foi solto, né? Eu não acompanhei direito o caso, mas eu fiquei sabendo que ele foi solto, vi por alto, não acompanhei. E parece que ele foi inocentado das acusações, nem lembro quais eram as acusações contra ele. Então isso pode acontecer, de fato. E acontece muito, principalmente com a expansão que se tem hoje da internet, em que qualquer pessoa vai lá, abre um site, né? A quantidade, esses dias eu estava vendo também, Então, aí já é nossa área de perícia, né? Sim. Está tendo muita prisão com reconhecimento facial. E prisões que são pessoas que não era a pessoa. Às vezes o equipamento faz o reconhecimento facial, aponta que pode ser a pessoa é presa, aí dão publicidade para aquilo ali e depois vai ver que a pessoa foi presa por engano. E isso acontece com uma frequência assustadora aqui no Brasil. Sim, sim. Então, entra outras áreas, como você falou, precisa de um especialista, um perito, precisa de um policial que faça uma investigação mais a fundo. E às vezes já estão liberando ali as informações instantaneamente e isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Porque a notícia repercute ali rapidamente. 1 milhão de pessoas teve acesso à notícia. Agora, a notícia é que a pessoa foi inocentada, às vezes 10 mil pessoas. É uma proporção muito menor, muito divergente, menor. Né? Sim. Eu sempre tive, Silvio, desde o início da minha carreira, né, eu tive bons professores na faculdade e eu sempre tive... claro que quando a gente sai da faculdade, a gente sai naquela empolgação de que você pode mudar as coisas, que você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas eu sempre tenho muito cuidado com essa questão, porque a minha reputação, eu sempre gosto de brincar e falar assim, pô, eu já sou pobre. A única coisa que eu tenho é meu nome. Se ele sujar, eu tô aí tô fica rodado, difícil, fica né, difícil. Então, assim, eu me coloco sempre no lugar do outro. Né? O cara que é acusado, por exemplo, o advogado dele pode falar, ele pode falar, não importa. Agora, no momento que ele é condenado, aí ele é criminoso. Né? Aí você, de maneira objetiva, você põe o que está lá naquela decisão, que a polícia te falou, que o delegado falou. Você tem um embasamento jurídico exatamente. E isso, concreto para isso. E eu tenho orgulho de dizer que durante todo esse tempo, quase 20 anos de carreira, né, eu já saí da faculdade trabalhando em redação, trabalhei como assessor de imprensa. Graças a Deus, eu nunca respondi a nenhum processo, né? Por uma matéria que eu fiz que prejudicou alguém, por um artigo que eu escrevi, dei minha opinião recentemente, uma opinião forte, né, sobre a questão da saúde, do sistema de regulação da saúde do Estado, está lá. Né? E dentro dessa opinião, eu coloquei lá a fotinha das pessoas e a época que elas morreram de câncer com um tratamento que, a meu ver, não foi considerado digno por causa do sistema de regulação que o Estado adotou em parceria com os municípios. Então, eu penso que o jornalismo ele pode contribuir muito. Não podemos mudar o mundo, ninguém muda o mundo, já dizia Fernando Moraes. Né? Nós não estamos aqui para mudar o mundo, mas a gente pode contribuir para que o mundo... para participar e contribuir, né? Possamos contribuir para que ele se torne melhor. Você citou aí uma situação da saúde, eu sei que você passou por uma situação assim, difícil na questão da saúde. E não deixa de ser um desafio também profissional quando você passa por problemas de saúde, que às vezes demandam mais tempo, porque você tem que parar suas atividades. Então, a gente está falando sobre jornalismo e isso vai acabar chegando no assunto empreendedorismo e ganhos e perdas e tudo. Então, eu vou fazer um adendo agora para você falar sobre essa questão da saúde e como isso impactou a sua vida. O Dermival, para quem não sabe, ele teve Covid-19 na época do auge da pandemia e tudo, e ele chegou a ser entubado. E todo mundo, assim, nem não sei se todo mundo sabe o que é uma experiência de intubação, a pessoa fica extremamente debilitada. Queria que você contasse para nós quanto tempo você passou lá, e se eu perguntar isso para um médico, ele vai falar como que é o processo de intubação e tal, mas eu quero saber do paciente. Você conseguia ver, sentir as coisas? Isso assim, prejudicou muito a sua saúde? E como isso te impactou profissionalmente depois e na sua vida? Tanto negativamente quanto positivamente depois, porque é basicamente um milagre, né? Você sair de uma UTI, de uma intubação, numa situação daquela, né? Sim. Primeiro eu devo dizer que
Como eu sempre falo, sempre que me perguntam sobre isso, eu digo que eu sou um dos poucos seres humanos no mundo que Deus me deu o direito de ver um milagre a hora que eu quiser. Basta ir no espelho e me olhar, né? Eu, no ano de 2021, né, no auge da pandemia, que começou em 2020, mais precisamente no dia 2 de fevereiro de 2021, eu comecei a sentir os primeiros sintomas, e depois fiz o teste, ele veio positivo, e quando foi no dia 10 de fevereiro eu fui internado, eu fiquei 32 dias internado. No dia 15 de fevereiro eu enfrentei a tão temida intubação e fiquei por esse período até o dia 2, né, 15 dias, intubado, em estado gravíssimo, né? Os rins pararam, o pulmão chegou praticamente 100% de comprometimento, e picos de febre de 40 graus, né? E uma coisa que um dos profissionais que me atenderam me falou depois, olha, você sabia que a nora, que é um medicamento muito forte, é um choque séptico, que um ser humano só pode usar, só resiste usar até 80 ml de nora, e você usou. Então, assim, foram dias dificílimos, né, para mim, para minha família. E aí você perguntou se a pessoa que está entubada, ele tem noção das coisas. Depende. Quando a sedação, quando vão diminuindo a sedação, que você vai reagindo, né, você consegue ouvir movimentos, ouvir falas. Falar não, porque está entubado, né? E assim, foi um período muito difícil. Mas assim, eu tive muitas visões da parte de Deus, né? Eu hoje tenho certeza absoluta que Deus estava ali, que Deus cuidou, que Deus levantou bons médicos, né? Incluindo aqui, eu queria citar o nome do Dr. Vinícius Coutinho, que foi o médico que cuidou de mim mesmo, até a minha alta, né? Com toda a equipe do hospital em que fiquei internado durante esse período. E assim, eu tenho muita gratidão a Deus, porque eu sou um ressuscitado praticamente, né? Como foi a sensação de sair do hospital? Muito, muito, muito boa, assim, uma sensação de que Deus ainda tinha algo para realizar, né? E aí, Silvio, eu acho interessante, assim, porque você me perguntou como que isso me impactou profissionalmente, né? Na época eu já tinha meu CNPJ, já era um prestador de serviço. Eu prestava serviço para um veículo de comunicação, sem nenhum vínculo, sem nenhum contrato. E aí a pessoa foi muito boa comigo, assim, me deu toda assistência para minha família. Eu fiquei 3 meses sem trabalhar, 3 meses sem trabalhar. E eu nunca fiquei sem receber. Então, assim, foi uma generosidade muito grande, né, da pessoa. Se puder, até falo o nome aqui. Fica à vontade. Né, que foi o Cleito Pinheiro, meu amigo. Trabalhei no site dele. Ajudei a desenvolver muito desde o início. Nosso vizinho aqui. E nosso vizinho. E assim, foi uma pessoa que cuidou muito de mim. Glória né, a Deus por isso. ajudou né? a minha família. E assim, quando foi para sair, falou, eu vou buscar. Eu falei, não pode ir de carro, tem que ser de ambulância. Eu vou pagar a ambulância. Então, assim, eu tenho muita gratidão por ele, por tudo que ele fez, né, um amigo. E assim, isso impactou muito na minha vida, porque eu voltei para casa, eu recebi alta no dia 14, eu fui desentubado no dia 2 de janeiro, de março, e fiquei ainda na UTI até dia 14, quando eu recebi alta, já direto para ir para casa. Fazendo 4 anos hoje, praticamente. Fazendo praticamente 4 anos hoje. Então, o que aconteceu? Eu voltei para casa, não conseguia falar. Eu lembro que a minha esposa comprou não é aquele negocinho que buzina assim, um sinozinho. Ah, sei. E para quando eu precisasse Você acionar. acionar para ela ir até o quarto. Então, assim, eu não conseguia andar, não conseguia falar. E houve todo um processo de reabilitação, de fisioterapia feito em casa. Tudo já estava organizado. É um processo muito duro, processo né? muito duro, muito longo. E aí, assim, as coisas foram acontecendo. E o que me chama a atenção foi, assim, que quando Deus te permite passar por um deserto como esse, ele tem a cidade. Ele tem algo para você. Então, naquele mesmo ano, né, Deus abriu, assim, uma porta. Eu comprei minha casa
como te falei, as coisas para mim sempre chegaram um pouquinho depois. Mas né? chegaram. Eu vou o cara que entrei na faculdade aos 26 anos, depois passei quase 20 anos trabalhando para os outros até ter minha empresa, né? Até ter minha independência, que agora, o site, meu CNPJ como prestador de serviço. Casei só com 37 anos de idade e só há 3 anos atrás tive meu filho. Então, e comprei minha casa também. Então, assim, as coisas começaram a acontecer. E aí eu começo a entender... Se você se preparou mais para Exatamente. Sim, não errar tanto quanto os outros. exatamente. Eu penso assim que tudo vem no tempo de Deus, na hora certa, sabe? Hoje eu vejo muitos jovens, às vezes, desesperados para as coisas acontecerem logo, para ganhar dinheiro, para casar. Até esse ambiente que eles vivem de redes sociais é tudo muito rápido, muito imediato. Tudo muito imediato. E eles acham que o que é mostrado em rede social é uma coisa que é possível para todo mundo. Às vezes a própria pessoa que está mostrando ali, ela está criando um enredo de uma história. Ele vive um personagem e quando desliga as câmeras, a realidade é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ou às vezes, né, eu vi até hoje uma metáfora que usada através de uma gravura com 2 fotos, né? Uma com um gráfico de altos e baixos com as estrelinhas na ponta de cada pico do gráfico. Eu falei, isso aqui é a vida normal. E a outra foto só com as estrelinhas em cima. Isso aqui é o que é mostrado na rede social. Eu achei bastante pertinente isso, porque as pessoas estão muito imediatistas, até profissionalmente, né? A pessoa entra como estagiário, ele já está mirando ser o CEO da empresa, ele está ali no primeiro emprego dele, ele já acha que 2, 3 meses ele já vai estar entre os cargos mais altos da empresa que ele está trabalhando, ou do órgão que ele está trabalhando, e não é assim. Tem degraus, porque existe, gradativo. né, Silvio, uma diferença entre o mundo ideal e o real, né? O ideal seria que todo mundo vivesse bem, mas o mundo real, ele é diferente, né? Há um preço a se pagar. Alguns, às vezes a família pagou esse preço antes, às vezes ele teve mais sorte que os outros, às vezes ele vai ter que pagar um preço maior. Às vezes ele nasceu num lugar que favorece mais. Exatamente. Então, assim, tem gente que fala que não existe meritocracia, tem outros que já falam que tem que ser meritocracia. Eu penso o seguinte, existe sim meritocracia, porém, não quer dizer que as chances são iguais para todo mundo. Você pode nascer num ambiente totalmente inóspito e aí para você chegar no básico que todos têm num ambiente melhor, você já vai ter que trilhar um caminho que nenhum deles vai ter que trilhar. Para você estar em pé de igualdade para disputar alguma situação, né? Algum recurso, alguma vaga e por aí vai. Mas aí desse período todo, depois disso, para você recomeçar, foi um período, né? Um período, te diria assim, bem sofrido também, né? Porque a fisioterapia para quem estava na situação minha... Perdeu muito peso? Perdi muito peso. Eu voltei para casa com praticamente 40 quilos. Né? Você tinha quantos quilos antes que mal lhe pergunta? Eu acho que eu estava com uns 72 por aí. Quase então, 30 assim, quilos. foi... Eu não... Quando, assim, você perde a noção de muita coisa quando se é entubado, né? E quando parece que o cérebro da gente é um computador. E parece que desprograma, que eu lembrava das coisas antigas, mas não lembrava das coisas atuais. Eu passava minutos, às vezes até hora na UTI, tentando lembrar como que era a minha casa. Como que eram as cores da minha casa. E aí as coisas vão retomando, né? Você vai retomando aos poucos. Então, assim, eu fiquei muito debilitado. E quando eu acordei, saí do coma, eu lembro que eu comecei a perturbar as pessoas. Falei assim, eu quero ir embora. E aí... Falar, eu quero ir embora, liga para minha esposa vir me buscar, eu quero ir embora. E aí eu lembro como se fosse hoje. Sem ter consciência da sua situação. Não sabia nem o que estava acontecendo. E aí o médico chega e fala assim para mim, não, Demal, calma, deixa eu te explicar. Você estava entubado há 15 dias. Você não consegue nem sentar nessa cama que você está aí. Aí eu lembro como se fosse hoje. Ele foi lá, pegou o lençol e levantou e falou assim, olha como é que estão as suas pernas. E aí eu fui ver. Só o couro mesmo ali e ossos, né? E aí, assim, eu caí na realidade. Então, assim, ele falou, calma, respira, o pior já passou. A gente vai cuidar de você. Aí ele era um cara bem para cima, falou assim, eu vou entregar você para sua esposa na porta desse hospital. Aí eu fiquei assim, ele falou assim, hoje eu vou trazer sua esposa para te ver. Que bom que ainda existem profissionais assim, né? Excelente. Eu não tenho, Silvio, assim, nada do que reclamar. Fui super bem tratado, cuidado. Deus, esses profissionais de saúde são anjos
que muitas vezes são destratados por culpa de uma estrutura que o Estado não dá. E às vezes por o uma- nervosismo da família ou do próprio paciente que está Exatamente. passando por uma situação que eles têm essa sensibilidade de ouvir aquilo e às vezes deixar passar, porque às vezes é duro, está ali trabalhando também. Então, um abraço para os profissionais da saúde aí, Exatamente. todos, né? A Todos gente, da área da sabe saúde. a gente sabe que em toda área tem bons e ruins profissionais. Mas, assim, os profissionais de saúde, eles são pessoas que merecem todo o nosso respeito, né? Um tratamento digno, porque, assim, já é uma área difícil, Muito né? difícil. Difícil, estressante, em que Olha, você... saúde e segurança pública não é brincadeira, Não é brincadeira. Então, assim, a gente tem que ter esse sentimento de gratidão. E eu tenho esse sentimento muito profundo de gratidão a todos os profissionais de saúde que cuidaram de mim nesse período, né? Eu sempre digo, os que eu tive contato, né? Eu falei, vocês foram canal de Deus ou canais de Deus para que hoje eu estivesse aqui, né? Eu acho que ciência e Deus andam juntos. A ciência é algo de Deus, entendeu? Não há o último médico é Deus, Deus é o médico. Claro, Deus é o dono da vida, ele é o dono de tudo, né? Eu até costumo brincar, Silvio, porque eu vi, depois que eu fui entubado, 2, 3 pessoas morrerem, às vezes, por dia dentro da UTI, às vezes do meu lado. Então, eu costumo até dizer assim, que Deus ficava lá com o prontuário na mão. Quando a morte chega, eu falo, não, esse não. E ainda tem um menino, tem muita coisa aqui para ele conquistar, para acontecer na vida desse homem. O seu filho veio após esse período, Após a né? pandemia. No mesmo ano, 2021, no final do ano, veio o Miguel. A Bia engravidou e ele nasceu em julho de 2022. Então, assim... Aquele período já bem, melhorando, já melhorando, mas eu ainda tive que fazer teste para acompanhar o parto. Teste de Covid. E, assim, achei engraçado quando a gente chegou no hospital e falou assim, eu tenho que fazer o teste para acompanhar o parto da sua esposa, que eu corri para fazer o teste. Aí eu falei para a moça, né, do que tinha me acontecido, ela falou assim, ela olhou e falou assim, olha, incrível você estar aqui hoje. Aí ela falou assim... um novo nascimento. Um novo nascimento, ela falou assim, é a primeira pessoa que Deus está me dando a oportunidade de conviver que passou pelo que você passou. Então, assim, eu acho que tudo acontece para a glória de Deus. Tudo tem um propósito. No propósito, no tempo de Deus. E, assim, eu cresci muito como pessoa, amadureci como pessoa. Eu acho que eu me tornei um ser humano melhor. A gente passa até mais paciência, né? Mais os paciência, outros que ainda não... mais paciência. As pessoas hoje, elas estão muito impacientes. A gente vê aí no trânsito, no trabalho, em todas as outras situações. Gente, às vezes a gente quer cobrar do outro ser humano o que a gente tem. E às vezes você passou por décadas de experiência, décadas de aprendizado. E aí você vê um jovem assim, mas essa geração e tal... Ele não viveu nem metade do que você viveu. Você não pode cobrar dele o mesmo e nós que é cobrado de queremos você. que ele faça o que a gente faz. É por isso, um dos propósitos, a gente falou de propósito agora, um dos propósitos desse programa é esse, é apresentar histórias de vida de pessoas de sucesso, porque para mim só de você ter sobrevivido isso, você já é uma pessoa de sucesso. Imagina a trajetória que você tem no jornalismo. E tirar essa ilusão das pessoas de que sucesso é o cara que fala nas redes sociais que é milionário, bilionário, que tem um Porsche, que tem uma Ferrari, que muitas vezes é alugado, é emprestado, ele está mentindo, às vezes é real, mas às vezes ele desliga a câmera ali e vai chorar com depressão. E sucesso é você estar bem com aquilo que você tem um propósito. Sucesso é ter um propósito. Sim. Ter um propósito. Não interessa se você é milionário, se você é uma situação financeira mais difícil, mas se você tem um propósito, você está vivendo bem, isso é ter sucesso. E nós trazemos pessoas aqui justamente para falar das suas experiências, falar das suas profissões, das suas carreiras, do negócio que você resolveu empreender, né? Os caminhos que você seguiu, os obstáculos, os bônus, os ônus, tudo de bom e de ruim, para você não ser iludido, né? E se você for uma dessas pessoas abençoadas por Deus que vai ficar milionário, bilionário, é um mérito seu, corre atrás, né? Mas do ponto de partida tem aqui. E você que já está na certa idade, igual eu, está ali na meia idade, já está de meio dia para frente, como dizem alguns, e quer fazer uma transição de carreira, às vezes é bom escutar outras pessoas de outras áreas, né? De outras esferas, né? Por isso que chama Esfera Podcast, para que você possa tomar uma decisão mais acertada ou conhecer coisas que você não conhecia, que você pode se identificar e empreender. E já falando sobre, dá para viver bem de jornalismo? Dá. Eu costumo dizer, Silvio, que
A idade... O jornalista está com o bolso cheio? Ou... Não está com o bolso cheio, não. Mas assim, Silvio, você tocou num ponto muito importante sobre a questão do dinheiro, né? Muitas vezes nós associamos o dinheiro ao bem-estar, à felicidade, a um casamento feliz, a um lar feliz. O dinheiro, ele nos traz conforto, ele abre portas, né? Mas o dinheiro, ele paga o hospital, mas ele não te dá a saúde, né? O dinheiro, ele compra muitas coisas, né? Mas ele não te dá a felicidade, né? Às vezes as pessoas gostam de dizer, não, dá o teu dinheiro então e seja feliz, né? Mas não é bem assim. Eu penso que a idade, por exemplo, que você citou... Você citou aí saúde, você tem duas pessoas doentes. A que tem dinheiro vai estar doente com conforto e a outra vai estar doente sem conforto. Sem conforto. Mas aí o acesso ao tratamento pode te dar uma sobrevida que o outro não vai dar, mas às vezes não. Às vezes o outro é mais forte, exatamente, e você dança. Então eu sempre penso que o sucesso, ele está aliado, e aí entra essa questão que você falou da transição, né, de carreiras em determinadas idades. Como eu falei no início, que para mim as coisas aconteceram um pouco depois, não foi tarde, um pouco depois, né, eu sempre olho para as coisas que eu conquisto como pessoa, o que me dá alegria. Eu sempre digo que o maior patrimônio de um ser humano é a alegria de viver. E hoje eu tenho a minha consciência, eu chego em casa, deito, durmo, e eu não tenho nenhum peso de consciência de dizer isso aqui que eu trouxe para dentro da minha casa foi porque eu extorqui alguém para não falar bem ou não falar mal, né? Foi porque alguém me pagou para não falar mal do outro, foi porque alguém me pagou para me divulgar isso ou aquilo. É o sono tranquilo. Então, isso para mim é algo que não tem preço, sabe? Aí você poderia perguntar, tá rico? Não estou. Né? Tá ganhando dinheiro com o seu site? Não. Mas eu sempre... Ainda não. Mas o que acontece? Tudo é um processo. Existe um processo, talvez curto ou longo, dependendo da semente que você semeia, entre a semeadura e a colheita, né? Eu penso que o bom jornalismo, as receitas que vêm para um bom veículo de comunicação, elas devem vir por meio da credibilidade, né? Nosso site é um site simples, né? Você olha lá, ele carece ainda de muitas coisas que que está no projeto para evoluir. Porém, o que eu quero? Eu quero que o cidadão, ao ver uma matéria num grupo de rede social, um link nosso, e talvez que seja algo exclusivo ou não, ele vai falar assim, nesse aqui eu confio, porque é um site verdadeiro, né? Esse aqui não está alinhado a político A ou a B, esse aqui não puxa saco de fulano, ou de cicrano, ou de beltrano. Esse jornalista tem credibilidade. Então, o que a gente quer é essa credibilidade. É ela que vai abrir portas para a gente crescer. Pelo menos é isso que a gente espera. E eu acredito que talvez o caminho, talvez não, certamente o caminho da honestidade, da credibilidade, de um jornalismo apartidário, objetivo, sincero e honesto, talvez ele seja até um pouco mais longo, mas vale a pena. Mas é mais sólido. Sólido, é duradouro, você chega e se fixa ali. E eu vejo que há essa carência hoje, né? Porque nós, hoje, tem muitas pessoas que abrem empresas de comunicação para vender espaços, vender matéria. Ou seja, é uma empresa de publicidade e marketing. Exatamente. Publicidade e propaganda e não vamos dizer assim, um veículo de notícias, na verdade, né? Sim, sim. E outra coisa que, assim, a gente tem a curiosidade, né? Eu como estou aqui perguntando, fazendo às vezes de entrevistador, mas eu sempre gosto de fazer as perguntas que qualquer pessoa do público faria. A gente saiu de um assunto mais assim, pesado, mais intenso, né, da questão da sua saúde, e já pulou para um assunto assim, vamos falar de coisa boa. É bom você ter saído de lá, mas não foi bom ter entrado. Certeza. E falamos agora de dinheiro. Mas me diga, para você chegar nesse ponto de estar tendo uma vida com dignidade, já auferindo ali o resultado do seu trabalho, você precisa passar por toda essa trajetória que você falou, né? É uma trajetória mais longa, porque você quer mais credibilidade, você quer mais solidez, que já te coloca subindo degrau por degrau até naquela plataforma firme. Mas e aí, o jovem aí que quer ser jornalista, o que ele tem que fazer? Qual é o caminho que ele tem que trilhar? Ou uma pessoa que tem outra profissão, ou já mais amadurecida, que quer trilhar esse caminho, o que ele tem que começar? Por onde ele começa?
Eu acho que o primeiro passo, Silvio, é acreditar que as coisas podem fluir, podem dar certo, né? Ter objetividade, foco, porque toda profissão... Escrever bem, né? E se especializar naquilo que você quer fazer. Se você não sabe escrever bem, vai aprender, Começa, né? Vai exercitar. Começa a estudar português, começa a ver como se constrói um texto. Eu lembro demais que tinha um professor, e quando a gente estava começando a escrever, nós tínhamos um jornalzinho lá da própria faculdade, tínhamos estudo de rádio, e ele sempre falava para mim, Neval, entra nos grandes sites, lê os grandes jornais, vê como eles abrem uma matéria, vê como eles escrevem, vê que tipo de informação que não precisa faltar. Então, eu penso que o primeiro passo, independentemente da área que você quer seguir, é você se especializar. Eu quero isso. Hoje eu admito que se eu tivesse, por exemplo, feito um curso de inglês e estar aí hoje com mais 2, 3 idiomas no meu currículo, certamente talvez eu não estaria aqui no Tocantins, né? Eu estaria num outro grande veículo de comunicação. Então, eu acho que quanto mais você se especializa, você se esforça, e aí a gente volta a dizer, isso aqui não é uma coisa que você começa hoje e de tarde ou amanhã já aconteceu. Existe um processo, existe caminhos que vão ter degraus, vão ter dificuldades, vai ter luta, né? Principalmente para quem não nasceu no berço de ouro, como foi o meu caso, né? Eu trabalhei de estagiário na própria faculdade para pagar meu curso, não era suficiente, porque na época não existia essa lei. Acho que o cara que trabalha, que é contratado na faculdade, ele tem o direito de fazer lá o curso dele de graça. No meu caso, não, eu tinha um desconto, né, de 60%. Vendia os vale transporte para complementar minha renda, botar combustível em moto e por aí vai. Então, assim, existe uma demanda, existe etapas a serem cumpridas. E a gente precisa disso. Eu vou ver as perguntas aqui, né? Porque eu já fiz as minhas perguntas, eu vou ver se alguém deixou uma pergunta aqui, que eu falei que ia trazer um jornalista aqui hoje no meu grupo aqui, nossos primeiros ouvintes e telespectadores, né? Falei, vou fazer um programa hoje sobre jornalismo, sobre empreendedorismo nessa área. Quem quiser fazer alguma pergunta, aí tem uma pergunta aqui, né? Do nosso amigo Rick. A pergunta dele é o seguinte: tá, você trabalhou em vários meios jornalísticos, mas o que te levou a querer ser o dono do jornal, né? Teve algum evento específico para isso, ou é uma forma de ganhar um pouco mais, ou teve alguma coisa a ver com algum evento que aconteceu na sua vida e que fez você falar, não, eu vou trabalhar por minha conta, vou deixar o CLT e vou virar empresário, né? Vou virar empreendedor. O que te levou a fazer essa mudança grande na sua vida? Na verdade, Silvio, desde que eu fui para a internet, lá ainda, acho que em 2014, parece, foi meu primeiro contato. Não, meu primeiro contato foi em 2008, na verdade, com a internet. Nesse sentido, de produzir jornalismo lá, fazer jornalismo. Eu sempre admirei e tive vontade. Tanto que, quando eu abri meu CNPJ em 2020, né, eu coloquei o mesmo nome, Fantasia, que hoje é o nome do site. Só não tinha o News, só não tem o News. Você já tinha o projeto, o sonho já estava lá. Mas, assim, aconteceram fatos, claro, que me motivaram ainda mais. A liberdade, por exemplo, a maioria dos veículos hoje, eles são aliados. Cada dono de veículo tem suas ideias. E nem sempre elas são as suas, né? Com isso, não estou dizendo que eles estão errados ou deixam de estar. Certo. É que uma vez trabalhando para eles, você tem que se submeter Exatamente. ao direcionamento do editor-chefe da... Cada veículo ele tem sua linha editorial, né? E eu tinha muita vontade de ter um veículo de comunicação que pudesse ser diverso, né? Que pudesse dar espaço. E a sua cara, né? Sem Seus abraçar nenhuma suas... bandeira de A ou de B, né? Que o já está meio cansativo esse negócio de polarização, né? Exatamente. Chato. Então, assim, se você escreve algo sobre a direita, é porque você... que não seja positivo, é porque você é de esquerda. Se você escreve algo... negativo, esquerda, é porque você é de direita. Aí então, fica... assim, foram coisas que foram me cansando e eu
também já não estou mais criancinha, né? Então, assim, eu imaginei que chegou a hora de fazer algo que fosse para mim, né? Que me beneficiasse, que levasse a minha cara, os meus princípios. Não coloquei meu nome, porque eu entendo que depois de mim vem outra geração, tem meu filho, tem uma esposa aí que é bem mais nova que eu. Pode seguir com o trabalho, Pode seguir você com o pode trabalho, vender a empresa. né? E aí eu sempre me inspiro em grandes pessoas que surgiram, que começaram do nada. Por exemplo, um cara que me inspirou muito, e aí ele teve lá seus pontos que não são positivos, mas eu acho que nesse sentido ele teve uma visão extraordinária, que foi o Assis Chateaubriand, que trouxe a televisão pro Brasil, o rádio pro Brasil, um cara fantástico, que abriu as primeiras revistas. Aí depois você tem grandes nomes nesse sentido. Não estou aqui dizendo que eles eram bons ou não. Até né? gostei de você tocar nesse assunto sobre quem trouxe, quem trouxe a TV para o Brasil, quem foram aquelas pessoas que te influenciaram. Depois eu quero te estender o convite que eu fiz para você vir, eu quero estender ele para você vir uma próxima vez, para a gente falar sobre assuntos específicos do jornalismo. Sim. Contar um pouco da história do jornalismo, Perfeito. falar de coisas assim mais abrangentes para a nossa audiência aqui. Convite aceito. E então, Silvio, assim, foram pessoas que me inspiraram. Por exemplo, você pega um Silvio Santos da vida, que é um comunicador que morreu recentemente, que deixou um império. O incancelável. Então, assim, acredito que ele não pensou em algo momentâneo, ele pensou em negócio. Ele tinha uma visão de longuíssimo prazo. Você teve o Roberto Marinho, que deixou um império, está aí, em vários países do mundo. São grandes então, nomes assim, que você pode até não gostar, você pode até não concordar, exatamente, mas isso você que tem que reconhecer que eles chegaram muito visão. além do que a maioria de qualquer ser humano chega. Exatamente. Tanto na profissão deles, quanto nas conquistas, quanto também nos ideais deles, quando eles conseguiram expandir isso para outras pessoas. Eu sempre até gosto de dizer isso, Silvio, na igreja, principalmente em escolas bíblicas, que às vezes eu ministro, ou em reuniões. Eu sempre falo assim que a igreja precisa, nós cristãos, evangélicos, e católicos também, outras denominações, precisamos aprender que os meios de comunicação, eles podem ser usados por nós. E muitas inovações que acontecem hoje, às vezes a gente resiste isso, e quando a gente vai descobrir que isso poderia ser usado para o nosso crescimento, para o bem daquela denominação, facilitar a sua vida, muita gente já está na nossa frente. Foi o caso, por exemplo, da televisão. Né? A pessoa perde tempo precioso, poderia estar usando. Eu tenho Porque até então era coisa do demônio, né? Entendeu? E quando as pessoas vieram falam descobrir... isso, a internet mesma coisa. E agora, você vê aí, você tocou no assunto religião aí, não vou entrar no meio, mas assim, a questão, tem líderes religiosos aí com 50 bilhões de inscritos. Exatamente. Eu vejo... Tem que você vai ver artistas aí para ter 50 milhões de inscritos, poucos, né? E você vê hoje líder religioso aqui no Brasil que tem 50 milhões de inscritos, exatamente. Faz um trabalho bom e tal. E o que é isso? Visão. Ele despertou para algo que os outros, às vezes, tinham uma aversão, uma hesitação, uma aversão, e aí, enquanto isso, o cara trabalhou aquilo ali e conseguiu trazer para o público dele essa ferramenta que poderia ser usada contra o público dele. E ele está usando a favor do público, a favor dele próprio, a favor de projetos sociais. E isso eu falo, empresários podem fazer e devem fazer isso. Hoje, se você não tiver um capital, né, de mídia, se você não tiver um capital aí na internet, você está fadado a ficar extremamente obsoleto em pouquíssimo tempo, talvez em pouquíssimos anos. Isso aqui é um exemplo melhor disso. Igrejas e muitas empresas, durante a pandemia. Quebraram. Fecharam e outras triplicaram. Ou mais, né? Teve algumas que cresceram, não foi 100 vezes, foi milhares de vezes. Porque usaram um meio que estava aí à disposição. Conseguiram escalar aquilo que eles faziam, né? Qual que foi a visão? Eu não posso visitar alguém, mas eu posso fazer uma chamada de vídeo. Posso chegar no celular dele lá, posso fazer cursos. Posso fazer uma live com a igreja. Os artistas viveram de fazer live durante Exatamente. Alguns até cresceram mais durante a pandemia do que antes. Silvio, essa é uma observação que eu deixo para a pergunta que você fez. Quem quer empreender? O jovem que quer empreender, né? O jovem que quer ser jornalista. Tenha essa visão. Primeiro, se especialize, mantenha seu foco, seu objetivo. Talvez as coisas possam
é um processo, demorar um pouco, mas elas chegam. Vai chegar um momento que tu vai crescer, que o reconhecimento vai vir. Então, esse é meu foco. E hoje ele tem acesso, através de uma ferramenta desse aqui, ele tem acesso a inúmeros meios de comunicação, inúmeros meios jornalísticos que antes a gente precisava levar dias para pesquisar, e ele tem acesso aqui na palma da mão, e ele pode ver o texto, ele pode aprender um texto mais rico, ele pode mesclar um com o outro, ver qual que é o perfil dele também, porque não adianta você querer copiar, não, eu gosto do William Bonner, vou tentar copiar o William Bonner. William Bonner. Não, e aí já o seu tem perfil né? não tem nada a ver. Tem nada a ver, e às vezes você vai encontrar outros jornalistas com outros estilos, você vai encontrar textos de determinados meios de veículos de comunicação que você vai conseguir se ajustar ali e criar, às vezes, até a sua própria identidade, mas com aquelas referências, né? Buscar referência. O que eu vejo também, Dermival, a pessoa às vezes tem acesso a tanta coisa que eles ficam ainda mais perdidos. Você acha que isso acontece? Que esse excesso de informações, esse excesso de referências acaba deixando o jovem hoje ainda mais difícil dele escolher do que antes? É porque nós temos também, Silvio, hoje uma geração, e aí nós não vamos aqui condenar essa geração, porque, igual você falou, né? Você tem 20 anos de mercado, de formado, você está trabalhando. E às vezes então, vem um deles e atropela então você não pode cobrar o experiente, um né? jovem que ele tenha tudo que você já tem de bagagem. Por exemplo, eu já trabalhei com jovens jornalistas que, quando você mandava ele para a Assembleia Legislativa, aqui, nossa, cobrir a Assembleia, ele não dava, porque ele não sabia o nome dos deputados, ele não sabia os como partidos. se comportar lá. Não sabia. Então, o que acontece? Esse turbilhão de informação, ele precisa ser filtrado. Eu acho que o primeiro caminho para se filtrar a informação tem credibilidade, o que eu estou lendo. Por isso que eu te falei que o nosso foco é, quando o cidadão abrir uma matéria lá, receber um link do D12, eu falo assim, eu vou ler, porque nesse aqui eu acredito. Então, esse é o foco, entendeu? E eu penso que, diante de tudo que está aí, principalmente nas redes sociais, porque eu vi recentemente uma pesquisa que as pessoas ainda acreditam muito em rádio, televisão e jornal. E apenas 3% no que elas recebem via aplicativo de mensagem. Porque e que essa está nas onda redes de sociais. fake news também virou uma... Exatamente. Né? Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, agora na mais recente redação que eu passei, de repente me mandaram uma informação, falaram assim, ó, mandaram um vídeo de uma mulher numa passarela e a polícia tentando socorrer, tentando resgatar. E a pessoa falou, publica rápido aí pra gente sair na frente. É lá na passarela de Taquaralto ali. Eu olhei assim, vi que a farda dos policiais era diferente e as viaturas também. A passarela parecia. Falei, não vou entrar nessa. Tem muito tempo que eu estou nesse ramo aqui, eu não vou cometer essa barriga que a gente chama no jornalismo. E aí eu liguei para o Corpo de Bombeiros. Quando eu liguei, a pessoa que me atendeu falou assim, olha, o senhor acho que o terceiro ou quarto que nos liga aqui. Aí ele falou, esse vídeo aconteceu em tal cidade, no ano tal. Então, assim, veja só, por isso a gente se livrou de uma gafe. Se livrei de uma gafe E terrível. hoje, às vezes, até eles querem colocar como crime, né? Já colocaram, na verdade, né? Como crime essa questão de notícia falsa e tudo, mas às vezes, se a pessoa não tomar cuidado, ela faz sem querer. Exatamente. Porque ela tá vendo uma imagem e tudo. Eu tive um professor na faculdade que ele falou assim, olha, você tem que prezar pelo seu nome. Aí ele falou assim, sabe qual é a diferença de uma matéria para uma latinha de salsicha? É porque a latinha de salsicha, ela vem só a marca da empresa que fabrica salsicha. Não vem o nome do operário que botou aquela salsicha lá dentro. Agora, no jornalismo, não. Tem o nome do jornal e o teu nome. Então, assim, tu tem que pensar, não é só na empresa. Tu tem que ter a tua responsabilidade social de divulgar o que de fato é verdade e prezar pelo teu nome. Então, assim, eu prezo muito pelo meu nome. Assim, o meu maior medo, eu prefiro muitas vezes esperar alguma coisa acontecer. Esse dia eu recebi uma informação e aí eu procurei uma fonte oficial, pelo menos para me confirmar. Como a fonte não confirmou, eu não dei. E era verdade. Mas eu prefiro muitas vezes sair atrás ou não dar do que dar uma coisa que eu não tenho certeza que está acontecendo.
porque uma notícia falsa, ela mata pessoas, né? Ela tira a credibilidade do veículo de comunicação, do profissional Mata que o próprio escreveu, veículo, né? o próprio veículo, É, entendeu? excelente. Ó, eu vou aproveitar e fazer aqui um comentário. Estamos aqui hoje, excepcionalmente, estamos colocando imagens aqui da cidade, que não é Palmas, no Tocantins, viu? Que é Las Vegas, lá dos Estados Unidos, mas é uma cidade muito bonita, né? Para quem às vezes está vendo a imagem, é porque tivemos uma questão técnica aqui com a internet e eu vou deixar aqui essa cidade bonita passando enquanto a gente está falando, né? Mas não é Palmas não, viu? Se você está achando que é Palmas no Tocantins, não é não, é Las Vegas. Então, Dermival, eu dito tudo isso, eu tenho mais uma pergunta para você, Sim, assim, para a gente fica à vontade. comentar, que é o seguinte: o jornalista, ele, uma vez montando a empresa, muda muito a questão assim da... Claro, você tem todas as suas seus pré-requisitos profissionais que você necessita para executar a sua função, que é entregar notícia, né, produzir e tudo. Mas aí entra outras coisas. Administrar o negócio, gerir recursos, falar com anunciantes, tudo. Isso está tudo concentrado em você ainda? Você já tem uma equipe? Você pensa em ter uma equipe? Isso tem te trazido um certo desafio maior ou você já está tirando de letra? Não tirando de letra ainda não, nós estamos aperfeiçoando, mas assim, é um desafio. Aumenta a responsabilidade, né? Engana quem pensa que fui ali, trabalhei 5 horas no jornal, voltei para casa e agora só amanhã. Mas mesmo assim a gente sabe que no jornal tem aquela pressão toda por resultado, por hora, tem o deadline, tem tudo isso. Mas na empresa também não é diferente. Até porque você agora se der errado, você é o culpado. Se der certo, você acertou. Mas assim, hoje eu tenho, né, a minha esposa que tem formação também na área de design, me ajuda muito nesse sentido e também me ajuda na gestão da empresa, nessa área comercial. Eu deixei com ela, porque como a princípio só eu estou escrevendo, eu gosto muito de desligar essa questão da escrita de quem está escrevendo para quem vai lá no comercial. E assim, eu procuro muito também ser transparente. Ó, você está comprando aqui um espaço publicitário para anunciar o teu banner, ser um parceiro, entendeu? Mas essa parceria não interfere na linha editorial do site. Acho que isso é uma questão mais... Excelente. Então, a empresa... Não deixa de ser um desafio. Então a empresa hoje, ela já, a equipe é a família, né? É a então, família. A princípio é uma empresa familiar. A princípio, sim, né? E eu espero que ela dê certo, creio nisso. É bom trabalhar com a esposa? Demais. Assim, mas a minha esposa, nós temos uma relação muito boa, graças a Deus. A gente já faz muita coisa junto, porque na igreja que a gente congrega, ela tem um ministério, eu tenho outro. Ela cuida do Ministério de Mídia, eu sou professor de escola bíblica, já lideramos a rede de estado da nossa denominação aqui juntos, e a gente sempre fez coisas em parceria. Então, esse é mais um projeto em parceria. Então você já tem essa sincronia, já temos essa sincronia, toda essa afinidade. Hoje, por exemplo, os nossos ministérios da igreja, quando a gente vai fazer festa, normalmente a gente faz junto, né? Vamos fazer uma festa junto, porque senão tu se desgasta um tempão lá e o outro tempo aqui. E todo jeito eu vou precisar de você é de mim. Então, vamos fazer logo junto. Então, tem os seus desafios, mas também tem os benefícios, Silvio. Porque quando você trabalha para você, não é que você vai acomodar, entendeu? Mas você tem mais autonomia para decidir, para dizer o que você quer, o que você não quer. Lógico, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? A gente precisa de outras opiniões, precisa olhar outras coisas que deram certo, né? E às vezes até copiar mesmo, eu não tenho vergonha de dizer isso, não estou falando de conteúdo, estou falando referência, né? de iniciativas muita gente fala assim, copiar, mas na verdade quase tudo nesse mundo já foi copiado em algum Estou momento. falando de referências que deram certo, que você tem que pegar e aprimorar no seu trabalho. Eu acho que eu cresci, amadureci muito, eu me tornei eu sempre falo para minha esposa, meu objetivo é me tornar cada dia um ser humano melhor, um marido melhor, porque todo mundo erra, um pai melhor, né? E a gente tem batalhado por isso e graças a Deus tem dado certo. Eu estou olhando aqui outra pergunta aqui, né? Que é já agora sobre essa questão, né, das relações com a equipe e tudo.
E como é uma empresa familiar, aí perguntando se o trabalho, parte do trabalho é feito em home office também, e se depois de montar a empresa, acaba que fica em tempo integral, não tem mais horário de expediente, o expediente é dia, noite, é full time. É assim também? É, Achei boa demais na a verdade, pergunta. eu até faço uma correção, porque nós temos uma outra pessoa que cuida do site, né? Do servidor, que cuida, quando a gente precisa fazer algumas mudanças no site, ele faz, que é o Natan, né? Assim, nós não temos vínculo, mas ele presta esse serviço para nós e muito contribuiu para A chegarmos. equipe já está É, crescendo, já é uma então, assim, o equipe. nosso objetivo é ter o nosso lugar, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas, assim, quando a gente... Há muito tempo, né, desde que me tornei prestador de serviço, que abriu o meu CNPJ, eu nunca tive horários, né? Assim, tipo, eu presto serviço para alguém aqui, para uma empresa aqui de comunicação. A pessoa está lá urgente, precisando de algo para aquele momento. Eu não vou deixar para fazer para ele na segunda, porque hoje é domingo. Faço hoje, sento e faço, né? Afinal de contas, é aquela empresa, é aquele parceiro que está me ajudando a trazer o pão para dentro de casa. Mas, assim, a gente tem muito cuidado para não deixar o trabalho nos sobrecarregar ao ponto de deixarmos de sermos família. Eu, por exemplo, já parei de... Importante essa conciliação. Eu já parei diversas vezes, né? No meio de uma matéria e botei o Miguel no colo, porque ele quer conversar. Ele falou assim, papai, vamos jogar bola comigo. Falou, filho, o papai está ocupado. Aí agora eu pus uma coisa na cabeça dele, ó. Aí ele gosta de tudo que ele vê, fala, papai, vamos comprar isso. Aí eu falo para ele, papai precisa trabalhar para você comprar isso aqui, para você poder ter isso aqui. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu estava saindo, ele falou, papai, não vai não. Eu falei assim, o papai vai para uma reunião de trabalho. Aí ele falou assim, você vai comprar um caminhão do bombeiro para mim? Então, assim, a gente vai conciliando, porque família, Silvio, é a coisa mais importante que tem. Então, você não pode deixar, né? Você tem que ter a hora Você de... trabalha por isso, e Você não o trabalha por contrário, isso, né? exatamente. Então, assim, você tem que ter a hora de comer, tem que ter a hora do jantar, tem que ter a hora de dizer, hoje nós vamos ali. Até para estar bem, para prestar um serviço de qualidade. Porque se você negligenciar essa parte que é o que realmente te faz feliz, te importa, você vai negligenciando isso, você vai adoecendo psicologicamente, o seu rendimento vai caindo. E aí acaba que impacta no seu serviço. E se impacta no seu serviço, vai impactar nos seus ganhos. E consequentemente, na família, né? Isso vai repercutir dentro da tua família. Eu sempre falo assim que eu sou muito feliz pela família que Deus me deu a oportunidade de construir. Porque desde o início do meu relacionamento com a Bia, a gente namorou 4 anos e estamos agora vamos fazer 10 anos de casado. Então vai para 14 anos juntos, né? Então a gente construiu uma relação muito boa, de muita confiança, de muita cumplicidade. Lá em casa nós nunca tivemos o meu dinheiro nem o seu, é o nosso dinheiro, né? Então, assim, as nossas contas não é a sua conta, a minha conta, são nossas. Lá em casa a gente tem muito essa afinidade, de dizer assim, vamos fazer isso. É o objetivo de uma família, né? Então, eu sempre digo assim, que tudo que a gente faz lá em casa é pensando na gente, né? Tudo que eu faço é pensando no meu filho, na minha esposa, no bem-estar da minha família. Então, eu gosto muito de compartilhar as nossas decisões, porque lá em casa é assim, se a gente fizer algo que deu errado, não tem como dizer assim, eu te avisei. Não, foi nós dois que fizemos. Estava tudo junto. Tudo junto. Então, isso é muito importante. Então, assim, acaba que, por ser algo que estamos fazendo em casa, como eu falei, eu não tenho vergonha de vir aqui e falar isso, nosso site não tem uma redação. Não, a gente não tem essa grande estrutura. Você divide a casa na parte doméstica e o A escritório gente ali, separa e pronto. está iniciando, a gente está com o pé no chão, está dando certo, né? Hoje nós estamos tendo uma média muito boa de visualizações, de acesso. As pessoas mandam mensagem. Às vezes eu entro no WhatsApp, lá eu vejo tantas pessoas compartilhando nos status as nossas matérias, né? No Instagram, da mesma forma. Então, isso para nós é muito realizador. Já é uma sinalização do sucesso do projeto, Exatamente. que vai e trazer isso gera para nós uma motivação. Eu estou muito motivado com essa nova fase da minha vida. Excelente. Então, assim, eu estou muito feliz com isso. Claro que quando você perguntou assim, Daba, como é que é essa conciliação?
Às vezes eu misturo lá menino no colo, né? E às vezes você tem que ir até a cozinha olhar uma panela, faz parte, meu irmão. Mas eu sempre digo assim, Silvio, a melhor coisa que tem é você ter uma história para você contar, cara. Mas Não a tem- redação não pode parar. A redação não pode parar. Mas a melhor coisa que tem é tu ter assim, tipo, tu chegou lá na frente e fala assim, não, mas eu comecei daqui. Porque muitas vezes a gente olha para alguém que está lá em cima, o cara que é bem sucedido, Só vê o resultado. só vê o resultado aí, às vezes causa até inveja, porque o cara tá lá e eu tô aqui embaixo. Mas ninguém sabe o caminho que ele percorreu para chegar até E lá. o tempo que foi necessário, os sacrifícios que foram necessários para ele Exatamente. chegar naquele ponto. E eu sempre penso, Silvio, que eu quero deixar. Eu sempre olho para a Bíblia e vejo que alguns homens, quando foram orar a Deus, eles falam assim: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, Deus de meu pai Jacó. Aí eu sempre penso assim: será que um dia, quando eu não estiver mais aqui, né, o meu filho vai poder entrar no secreto do quarto dele, orar e falar assim: Deus de meu pai Dermival, né? Então assim, eu quero construir uma história que sirva de exemplo ao meu filho. Em nome de Jesus eu digo isso, né, como cristão, que nunca o meu filho vai ver o pai dele vai envergonhar, chegar na escola e um colega, teu pai foi preso, teu pai foi acusado de receber tanto, né, porque se corrompeu, se vendeu o site dele para alguém, vendeu a empresa dele para alguém. Então, assim, nós somos felizes no pouco e queremos ser felizes no muito, se Deus permitir que ele vier, e nós cremos que ele vai vir. Então, assim, nós estamos muito otimistas com todo esse projeto. Você falou uma palavra aí que ela é muito negativa, ela realmente é ruim. E eu quero fazer uma observação sobre isso. É a inveja. Sim. Gente, a inveja, como um grande pensador aí falou, a inveja é o mau hálito da alma. Se você sente inveja, todos nós podemos sentir algum sentimento negativo. Sempre repreenda. Não deixe esse sentimento tomar conta de você, porque ele vai impedir você de crescer. E vai prejudicar o outro. Mas ele prejudica muito mais você do que a outra pessoa. Sinta admiração, sinta motivação. O Dermival falou aqui, eu estou motivado, eu estou trabalhando no meu, na minha própria empresa, no meu próprio site de notícias e eu estou motivado e tudo. Ou seja, se você está motivado, se você está com vontade de vencer, você não dá lugar para inveja no seu coração. E aí você vai atingir os mesmos objetivos que aquela pessoa que você admira, porque a inveja também é um tipo de admiração, mas um tipo negativo, um tipo que adoece tanto quem sente, quanto para quem você projeta pode chegar a algum tipo de resquício, né? Então, substitui inveja por motivação, substitui inveja por admiração e propósito na sua vida. Risque essa palavra do seu vocabulário profissional e também social e da sua vida. Risque a inveja. Inveja é o mau hálito da alma. Então, Dermival, estamos chegando aqui ao fim. A conversa foi excelente. Inclusive, eu quero que você volte para a gente poder falar mais sobre o jornalismo, a história do jornalismo, falar sobre notícias relevantes aqui, casos jornalísticos que ficaram marcados aí na história, né, do Brasil, do mundo, do nosso estado aqui também. E eu quero que você deixe aí uma mensagem, tanto para os jovens que querem ser jornalistas, querem trilhar esse caminho, quanto para as pessoas que já estão mais velhas, que querem fazer mais velhas, não, mais maduras, né? Querem fazer a transição de carreira, ou que querem conciliar a sua carreira, a sua profissão, ou que estão aposentando e querem também ser jornalistas, querem participar desse mundo, né? Da notícia, da comunicação. Que mensagem você deixa para os nossos amigos aí? Silvio, assim, quando você falou, você fez um ponto importante sobre essa questão da inveja. Eu sempre digo que a inveja e a cobiça são coisas diferentes, né? A cobiça é quando a pessoa deseja que o outro tenha, a inveja é quando ele não quer que você tenha, né? E isso que você falou é de fato, né? Em relação a essas considerações finais, eu gostaria de dizer assim, não desista dos seus sonhos, né? Sonhos, às vezes, eles demoram um pouco para vir, mas eles acontecem, né? Dinheiro não é empecilho para a gente chegar em algum lugar. Eu entrei numa faculdade que eu não tinha nem como pagar a matrícula. A matrícula quem pagou para mim foi um amigo que eu tinha. E você persistiu, E eu persisti. você acreditou, vou dar um jeito. Então eu acredito que quando você acredita em Deus, acredita em você mesmo, que você é capaz, que eu posso melhorar, todos os dias eu posso melhorar. Cara, eu tenho um amigo que é
oficial da Polícia Militar, ele fala para mim que ele é meu editor. Todas as vezes que cai um texto lá com qualquer coisa, ele fala, tá errado, conserta. E assim, você não sabe a alegria que eu tenho de ter pessoas assim, porque o amigo é aquele que te confronta, é aquele que fala para você o que está certo, uma coisa tá positiva, errado, né? trazendo coisas positivas para ti. Não é para criticar. Não é criticar. Eu, por exemplo, eu não acredito que existe crítica positiva, construtiva. Eu acho que toda crítica destrói. Agora, existe ajuda, sugestão. Sugestão. Crítica vazia por então, crítica. O que eu deixo para o jovem é, seja objetivo, tenha seu foco, né? Seja determinado, seja resiliente, porque a vida requer resiliência. Silvio, ninguém vai conseguir tudo o que quer. O mundo é selvagem, O não mundo, é, assim, não é brincadeira, eu lembro não. que quando o Miguel nasceu, em 2 de julho de 2022, horas depois chegaram lá com 2 agulhadas para ele, uma para cada perna, aquelas vacinas lá. Mal chegou do E aí mundo, ele já começou tava... a chorar e eu estava com ele e falei assim, filho, você chegou ao mundo e aqui tem obstáculos, tem muita coisa que acontece, né? Às vezes quando gripa a gente fica naquele sofrimento, tem que fazer lavagem que a criança não sabe limpar e tal. E eu sempre falo assim, seja resiliente. Firma a carcaça Porque que firma a carcaça, tem que engrossar o couro. endurece o couro porque vai dar certo. Então assim, eu penso que a mensagem seria esse, foco, fé, determinação, resiliência. Descubra qual é o seu propósito, o que você de fato quer fazer da vida. Eu quero ser jornalista. Ah, mas disseram que ganha pouco. Depende do profissional que tu vai se tornar, entendeu? Toda profissão tem profissionais que ganham pouco e profissionais que ganham melhor. Depende muito, a não ser que você esteja tratando de um concurso público, né? Que tem lá sua tabela de ganhos já. Que já também não é para qualquer um, Já né? Você não vai é pra disputar qualquer um. com centenas de milhares de pessoas. Mesmo assim, você tem que, né, estudar, se esforçar. E eu acho que é isso, Silvio. É esse foco, é fé, é crer. Porque todas as coisas, a Bíblia diz que cooperam para o bem de quem ama a Deus. Então, assim, eu acredito que tudo que me aconteceu na vida profissional, na vida física, essa enfermidade que eu enfrentei, hoje eu sou um cara saudável, sem sequelas, para glória de Deus. Então, assim, tudo isso contribuiu para o meu crescimento. Às vezes, quando eu quero levantar a crista aqui com alguma coisa, com alguma situação, vem de imediato aquele sentimento. De onde você saiu? De onde eu te tirei? Lembrança. Você não era nem para estar aqui. Talvez você... Eu conheço pessoas que enfrentou... Ou o que melhor, eu né? passei. Não é que não era para você estar aqui. Não é para isso que você está aqui. Exatamente. Você está aqui para, né? Exatamente. Vamos Então, manter assim, a humildade, né? Então, são coisas que te levam mais longe. A humildade te leva mais longe, a capacidade de aprender. Nós, jornalistas, muitas vezes nós somos orgulhosos, né? Eu tenho a seriedade e a transparência de dizer isso. Não é todo jornalista que aceita alguém ligar na redação dele e falar que algo está errado, mesmo ele sabendo que está. Então, assim, eu penso que são coisas que muito contribuem para o nosso crescimento, cara. Tem coisa, eu me lembro que eu tinha um professor mestre na faculdade, já estou encerrando, Silvio. Ele falou uma vez para mim, eu escrevi uma palavra errada. Aí ele falou assim, eu aceito isso de qualquer aluno, menos de você. Então, assim, ele me confrontou naquele momento. Então, assim... Buscando a sua evolução, seu exatamente. aprimoramento. Foi o que eu entendi e recebi para mim. Entendeu? Ele não estava falando aquilo simplesmente para me criticar porque estava errado. Ele estava falando porque ele via em mim a capacidade de melhorar. Via o potencial. Entendeu? Então, é isso que nós temos que ver como pessoas, como seres humanos. Eu posso crescer, eu posso melhorar, eu posso chegar onde eu quiser. Não importa a profissão que você quer. Entendeu? Você quer ser um perito criminal como Silvio, você quer ser um apresentador. Agora, comece a estudar, faça um curso de inglês, faça um espanhol, faça um outro idioma aí que hoje está difícil achar profissional. Por exemplo, Seja uma japonês. folha em branco, né? Esteja aberto a aprender. Exatamente. Ninguém sabe. Hoje a pessoa assiste um vídeo de 1 minuto e acha que já é especialista naquela área. Exatamente. É muita coisa para você ser um especialista, né? Então, A pessoa para ter esse título. Eu aprendi, Silvio, com grandes mestres, tanto na faculdade quanto nas próprias redações. Eu sou um cara que eu acho que todos os dias eu levava a edição do jornal para casa no dia seguinte. E elas estão lá em casa até hoje guardadas. Tem dia que minha esposa fala, o que você vai fazer com isso aqui? Eu falo, deixa aí. Principalmente quando minhas reportagens eram capa do jornal.
E eu ia ler para ver o que eu tinha errado, o que tinha acertado. E até hoje eu continuo errando. De vez em quando escrevo coisa na pressa, na correria, um corretor, é alguma coisa. E feliz do cara que tem alguém do outro lado que fala assim para ele. Se preocupa em Em manter dizer aquela assim, sua... ei, corrige aí. Porque a maioria, sabe o que eles faz? Printa, Tira um print, circula. joga no grupo de WhatsApp e critica aí lá. manda no mundo. Fala assim, não sabe nem escrever. Entendeu? Então, assim, Isso é verdade. eu penso que a humildade e essa capacidade que a pessoa tem de admitir, poxa, estou errado mesmo, entendeu? E assim, sempre se colocar no lugar do outro. Eu sou um cara que eu me coloco muito no lugar do outro, entendeu? Assim, essa matéria aqui vai beneficiar o quê? O que o cidadão do Tocantins, do Brasil, quem lê essa matéria vai ganhar com ela? E tem coisa, eu pego muito um exemplo, Silvio, eu não lembro o nome da jornalista. Era uma jornalista da TV Globo, bem renomada mesmo, da sede, não era de filial. Todas as vezes que ela ia para a rua, que ela escrevia um texto, quando ela chegava na redação, dizem que ela chamava alguém da limpeza, ali, alguém mais simples que ela encontrasse. E fala assim, eu vou ler esse texto aqui para você, ou então leia. Quando a pessoa terminava assim, você entendeu? Aí se a pessoa dissesse assim, não, ela dizia, então eu preciso melhorar. Entendeu? Porque ela estava falando para quem? Ela sabia quem era o público dela. Quem era o público dela. Então a gente tem que ter essa preocupação. E ela gostava do público, porque ela tinha a preocupação de falar para esse público. Então eu sempre tenho essa preocupação. Entendeu? Por exemplo, você pega um boletim de ocorrência, é bem técnico, né? Você pega uma decisão judicial, mais ainda. Então você tem que ter o cuidado de transmitir aquilo sendo fiel ao teor daquela decisão, daquele boletim, e ao mesmo tempo de uma forma que o teu público vai conseguir absorver, assimilar aquilo ali, né? Vai entender. Ouvi um palestrante falando que você tem que ter um texto, uma fala, que dentro de um público que você tem o alfa, o beta e o doutor bem no meio, todos vão entender. Porque o doutor, qualquer linguagem que você falar, ele vai entender. Agora, o alfa e o beta, não. Né? Então, a gente tem que ir por esse caminho, né? Da simplicidade, da humildade. E assim, tudo meu é com muita tranquilidade. Eu faço as coisas com muita tranquilidade. Então, assim, eu estou muito pé no chão, estou muito feliz com esse projeto. E, às vezes, os mais próximos, assim, que torcem pelo sucesso da gente, e aí, já conseguiu alguma publicidade? Eu falei, calma, vai dar certo, daqui a pouco as coisas de lancha, vamos deixar o acesso do site crescer, vamos deixar a credibilidade aumentar e vai dar tudo certo. Vai ser uma marca Você forte. quer anunciar no site do Dermival, entre em contato lá pelo Instagram, manda DM para ele, que tem lá um espaço publicitário a preços praticados no mercado, que você vai conseguir ter a visibilidade da sua marca lá. Não deixe de entrar em contato com ele, que aqui é jornalismo com credibilidade. Eita, coisa boa. Gente, eu estou satisfeitíssimo aqui com a nossa conversa, né? Só não estou mais satisfeito porque eu queria mais tempo. Eu ia varar a noite aqui falando e um assunto vai emendando no outro, mas ele tem a vida dele que ele tem que correr atrás, o outro trabalha, eu não posso ficar monopolizando ele aqui. Então, gente, primeiro agradecer, Dermival, pela sua presença aqui. Já vamos agendar para futuramente você voltar para a gente falar desses outros assuntos. Esfera Podcast vai ficando por aqui neste episódio com o nosso jornalista Dermival Pereira, aqui do Tocantins, uma referência no jornalismo tocantinense. E você gostou do episódio? Comenta aqui nos comentários, se inscreve no canal, siga o perfil aí no Instagram, se inscreve aqui no YouTube, clica no sininho aí para você receber as atualizações aí quando a gente tiver novos episódios para você receber. Entra lá no site do D12 News e também nas redes sociais do Dermival Pereira e do D12 News, com 2 S no final, lá no Instagram. Eu sou Silvio Jaca e esse é o Esfera Podcast. Um abraço a todos e fiquem com Deus.